Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que satisfação de nós termos essa oportunidade de nós abrirmos a palavra de Deus para estudarmos através da lição da escola sabatina, para nós obtermos assim conhecimento, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer nesse momento em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 24 de março de 2025, dentro dessa lição 13, o título de hoje é o seguinte: a lei é santa, justa e boa. As Sagradas Escrituras mencionam que o amor é o fundamento da lei. Mas o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículos 24, nos diz que a lei ela é como um tutor que nos leva até Cristo, onde nos mostra que nós necessitamos de um Salvador. E assim, Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós pecadores, justamente para exaltar a lei dada por o Deus Pai, e ao mesmo tempo que ele faz esse sacrifício, ele oferece a sua graça para a salvação de todos nós. E a lição de hoje, baseada ali em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 3, e Romanos capítulo 7, versículos 7 até 12, o que nós vemos ali, que a Bíblia menciona, que todos nós estamos debaixo do pecado, por mais que nós venhamos a fazer forças, tentarmos sermos pessoas justas, mas nós não temos assim poder algum de salvação por nós mesmos, porque nós carecemos da glória de Deus na nossa vida, porque nós perdemos esta glória justamente lá no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram realmente contra o Senhor. Mas aquele Deus que naquele momento ele puniu o homem por ele ter pecado e que também nos criou, Deus, através do seu Filho Jesus, ele está prestes a nos devolver a glória através do seu próprio Filho, que em breve está voltando para nos levar para as mansões eternas. E através de Jesus nós podemos glorificar também aqui nesse mundo as obras da lei que ele faz, que é uma proteção para nós, né? Porque a lei ela nos ajuda a reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. E através dessas obras da lei, nós observamos, né, que as falhas que nós cometemos, para que nós possamos realmente corrigi-las e possamos amar mais esse Salvador que é Jesus. E em Jesus nós encontramos a perfeita obediência, porque ele nos dá força para a nossa observância desses mandamentos, porque o Espírito de Deus começa a tocar nosso coração e nós passamos a reconhecer que nós temos que fazer mudanças em nós, porque é através de Jesus que nós somos salvos, porque justamente a lei ela nos aponta os nossos pecados e nós podemos ser perdoados por Cristo Jesus. A graça de forma nenhuma ela é um incentivo assim para que nós venhamos a pecar cada vez mais. Muito pelo contrário, ela nos mostra a nossa necessidade de nós observarmos a lei se nós queremos ser salvos. E aponta para nós, através do apóstolo Paulo, né, em Romanos 7,12, que a lei ela é santa, justa e boa, e ela revela a nossa condição, a nossa necessidade de um Salvador. E amigos,
Não há melhor padrão para a imoralidade e justiça do que os 10 mandamentos, né, deixados pelo Senhor, cuja finalidade é esta, né, apontar nossas falhas. Embora nós pecadores às vezes lutamos contra a lei divina, carecemos às vezes de uma consagração para receber o Espírito Santo e reconhecer isto, tendo sido a base ética, né, judaica cristã, a lei ela é fundamental no estabelecimento de uma sociedade justa e moral. E a primeira lição que a lei de Deus nos ensina é que todos nós somos pecadores e carecemos do poder de Deus na nossa vida. Sendo assim, o amor ele é o fundamento da lei. E quando Deus promove a sua lei santa e boa, está promovendo o amor, que é justamente o caráter de Deus. Apesar de nós não sermos salvos pelas obras da lei, mas ela é importante porque ela nos aponta para a inevitável verdade que nós precisamos ver e ouvir, que nós temos um resgatador, que nós temos um salvador. Veja o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algo assim tremendo essa palavra, né? Que mostra que nós precisamos realmente de Cristo. E todo pecador que se arrepende, o Senhor justifica gratuitamente através de sua graça, mediante a redenção, né? A morte de Cristo na cruz, por nós pecadores, que fala em Romanos 3, 24. E o mesmo Paulo afirma que o Senhor Deus poderia ao mesmo tempo ser justo e justificar os que creem, que está lá em Romanos 3, versículos 25 e 26. Maravilhosa expressão de amor, que no grego que diz lá, filéu, ela é expressada justamente pelo Criador desta lei, sendo santa, justa e boa, e que ela não invalida pelo plano de redenção do homem, e sim ela é confirmada e aprovada justamente para o bem do homem. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, deixa bastante claro que a graça de Deus não nos dá licença para nós continuarmos em pecado, continuarmos a falhar. Muito pelo contrário, a lei faz com que nós nos leve ao arrependimento e aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. E ele mostra que quando nós somos justificados pela fé, aceitando a Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós estamos mortos para o pecado e não mais deveremos ficar pecando, como diz lá em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. E assim, os que estão em Cristo mediante fé, são batizados na sua morte e devem, portanto, considerar-se, né, todos, né, mortos para o pecado, mas vivos para servir ao Senhor Deus, que está lá em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 11. De fato, né, a lei ela aponta para a inevitável verdade de que nós somos pecadores e que nós devemos nos esforçar, poderá alcançar, por mais que o esforço que nós venhamos a fazer, não poderemos ter mérito algum por intermédio da lei. Quando Jesus ampliou a extensão dos mandamentos, né, lá no Sermão do Monte, que nós já falamos em lições anteriores, e ali atingiu em cheio, né, o coração daqueles ouvintes, né, do templo, fariseus, escribas e discípulos, no sentido de que a simples intenção que Jesus diz ali de adulterar, por exemplo, diante ali de Deus, já qualifica o pecador como adúltero. E, portanto, ele está morto, porque ele quebra o 7º mandamento do decálogo, né? Ele está adulterando, ele não está amando o próximo.
E as nossas iniquidades, porém, elas não descaracterizam em nada o caráter da lei do Senhor, porque a lei ela é santa e o mandamento é santo, justo e bom, que Paulo fala lá em Romanos 7,12. E por meio da lei, ou seja, por meio de uma coisa boa que Paulo fala, nós conseguimos enxergar a verdade, enxergar a face do pecado que é de sobremaneira feita isso através do maligno que faz nós pecarmos, que diz lá em Romanos 7,13. E a lei, ela revela como nada mais a nossa necessidade de salvação, que nós precisamos de um Salvador que só vem através de Jesus, não existe outra forma, onde o próprio Jesus diz para nós, em João 14,6, ele diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ditas pelo próprio Jesus, mostrando que a salvação só vem através dele. Embora a fé em Cristo dispense exigências, cerimoniais da lei de Moisés, como por exemplo, a circuncisão, por exemplo, ela reafirma e cumpre as intenções morais da lei da obediência dada por Deus, porque Deus ali quis ver a obediência das pessoas. E quando uma pessoa é obediente, ela passa a observar a lei de Deus, os 10 mandamentos na íntegra, e o faz por amor. Assim, não anulamos de forma alguma a lei por meio da nossa fé. Não, é o contrário. Mas pelo menos nós confirmamos a lei através de Paulo, que fala lá em Romanos 3,31. E Jesus afirmou no Sermão da Montanha que ser amoroso, bondoso, humilde de espírito são características que deve fazer parte do cristão, porque o cristão é feliz justamente por isso. E assim nós tornamos, assim, através dessa felicidade, dessa alegria, nós nos tornamos um testemunho que vem a iluminar o mundo com a glória do Pai que está no céu, está lá em Mateus 5,16, porque as pessoas ficam curiosas para saber que alegria tem desse homem aí, morando num casebre, mas está alegre, porque ele serve ao Senhor. Porque o cristão que verdadeiramente observa os mandamentos, ele é feliz. E dessa forma, o cumprimento da lei de Deus já não é um fardo, é a mais íntima expressão de uma vida submissa a Ele, uma vida delegada ao Senhor, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de mudança, de transformação. E mediante uma forte acusação que enfrentaria, que colocaria as dúvidas na sua obediência aos mandamentos de Deus, quando ele esteve em nós, Jesus tratou logo de deixar bem claro a todos nós o objetivo de sua missão, que certamente não incluía jamais de revogar a lei e os profetas. Nunca e jamais Jesus revogou sequer um mandamento. Como nós já explicamos, que são praticamente 2 mandamentos. De uma tábua, os 4 mandamentos, é amar a Deus. De outra tábua, os 6 mandamentos, é amar o próximo. Está aí. Resumindo tudo, é amor. É a observância realmente da lei através do amor. E é isso que realmente Deus quer passar para nós. Cumprir toda a lei engrandece e nos faz assim gloriosos, para a vinda de Jesus, que fala lá em Isaías 42:21. E Jesus destaca e diz bem claro para todos nós. Olha o que Jesus diz, até que os céus e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Está lá em Mateus 5,18. Ou seja, não se pode mudar absolutamente nada nas Sagradas Escrituras. Nada poderá ser mudado, senão as pessoas não ganharão o reino dos céus. A lei, ela é a representação do verdadeiro caráter de Deus, o símbolo da santidade, em que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, que diz lá em Êxodo 31:18. Deus escreveu as tábuas de pedra com o seu dedo, está lá em Êxodo 31:18. E como
Jesus iria alterar alguma coisa? Se ele, que é o próprio Deus que escreveu com os dedos das tábuas, jamais ele vai mudar, nunca, porque a lei é eterna, tanto é que foi escrito em tábuas de pedra para eternizar, que é para a vida toda. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E no momento que você aceita a Ele, Jesus, obedecendo seus estatutos e mandamentos, e você o faz por amor, com sinceridade, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, passa a manusear melhor as escrituras, porque o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na sua mente. E quando você aceita com sinceridade Jesus, você ganhará de presente de Deus a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que está se aproximando, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá sofrimento, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você participará de uma grande boda do Cordeiro, uma festa enorme de Jesus para receber todas as pessoas. Você já imaginou de você ter uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus? Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.